Quando nos mudamos para aquela casa, parecia um sonho realizado. Era grande, espaçosa, perfeita para nossa família de 5 pessoas. Meu marido, Carlos, estava entusiasmado com o grande jardim onde as crianças poderiam brincar. Nossos 3 filhos, Lucas, Mariana e Pedro, correram pelos corredores explorando cada canto e escolhendo seus quartos. No início tudo parecia normal. Passamos os primeiros dias desfazendo as malas e organizando a casa. No entanto, logo começaram os primeiros sinais de que algo estava errado. Lucas, o mais velho, foi o primeiro a perceber. Ele nos contou que tinha visto sombras estranhas se movendo pelo corredor à noite. Tentamos tranquilizá-lo, dizendo que devia ser sua imaginação, mas ele insistiu que havia algo mais. As coisas começaram a piorar. Objetos se moviam sozinhos. Certa manhã, encontrei todas as cadeiras da cozinha viradas de cabeça para baixo. Ninguém admitiu ter feito aquilo. As portas abriam e fechavam sozinhas, especialmente à noite. O barulho ecoava pela casa, perturbando nosso sono. Carlos tentou encontrar uma explicação racional, mas cada dia ficava mais difícil ignorar o que estava acontecendo. Mariana, nossa filha do meio, começou a falar sobre uma amiga que ela via em seu quarto. Disse que a amiga era triste e pedia ajuda. Isso nos preocupou profundamente, mas não sabíamos como lidar com a situação. Pedro, o caçula, começou a ter pesadelos frequentes. Acordava gritando, dizendo que algo tentava pegá-lo. As manifestações se intensificaram. Uma noite, enquanto assistíamos TV na sala, a luz começou a piscar violentamente. Houve passos pesados no andar de cima, mas quando Carlos foi verificar, não encontrou nada. As crianças ficaram aterrorizadas. Tentamos manter a calma, mas o medo estava tomando conta de todos nós. Decidimos investigar a história da casa. Descobrimos que há muitos anos, uma família havia morado ali. Houve um acidente trágico e a filha mais nova deles morreu. Desde então, a casa ficou desocupada por longos períodos, com rumores de atividades paranormais, afastando possíveis compradores. Desesperados, buscamos a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele nos visitou e, após investigar a casa, confirmou que havia uma presença espiritual. Disse que a alma da menina estava presa ali, buscando alguém que a libertasse. Aconselhou-nos a realizar um ritual para ajudá-la a encontrar paz. Preparados, seguimos suas instruções. Naquela noite, reunimos a família na sala, acendemos velas e repetimos as palavras indicadas pelo especialista. Enquanto o fazíamos, sentimos uma presença intensa ao nosso redor. As sombras se tornaram mais claras e uma figura pequena e triste apareceu no centro da sala. As crianças estavam com medo, mas mantivemos a calma. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a figura começou a se dissipar. As luzes pararam de piscar e um silêncio reconfortante tomou conta da casa. Sentimos uma paz que não experimentávamos há muito tempo. Depois daquela noite, as coisas mudaram. As portas pararam de abrir e fechar sozinhas. Os objetos ficaram em seus lugares e as sombras desapareceram. Lucas, Mariana e Pedro voltaram a dormir tranquilamente. A casa finalmente parecia um lar seguro e acolhedor. Embora nunca esqueçamos o que vivemos ali, aprendemos a valorizar ainda mais a nossa família e a força que temos quando estamos unidos. A história da menina é algo que contarei. Agora, o que podemos dizer é que a ajudamos a encontrar a paz que ela tanto precisava. A próxima história é da família que morou anteriormente na casa e teve a mesma experiência sombria. Quando nos mudamos para aquela casa antiga,
Não tínhamos ideia do que nos aguardava. Parecia perfeita à primeira vista, com seu charme rústico e os amplos cômodos que sempre sonhamos ter. No entanto, logo percebemos que algo estava errado. As sombras que passavam pelos cantos dos olhos, os objetos que se moviam sozinhos, as portas que abriam e fechavam sem explicação, tudo isso começou a acontecer quase que imediatamente. Nossas crianças eram as mais afetadas. No início, pensávamos que era a adaptação ao novo ambiente, mas logo percebemos que era algo muito mais sinistro. Decidimos investigar a história da casa. Descobrimos que há muitos anos, uma família havia morado ali. Houve um acidente trágico e a filha mais nova deles morreu de maneira misteriosa e dolorosa. Ninguém sabia ao certo como havia ocorrido esse triste fato. Era dito que a menina, chamada Clara, tinha apenas 6 anos quando morreu. A versão oficial falou de uma queda acidental das escadas, mas os detalhes nunca foram claros, e a família rapidamente deixou a cidade após o incidente. Os relatos de vizinhos e antigos moradores falavam de gritos durante a noite, luzes que piscavam sem motivo e uma presença fria e inquietante que parecia observar todos que entravam na casa. Os fenômenos em nossa casa continuavam. As crianças começaram a falar sobre uma amiga invisível que brincava com elas, descrevendo uma menina com um vestido branco, exatamente como Clara foi descrita. As risadas inocentes logo se transformaram em gritos de medo no meio da noite. Desesperados, tentamos de tudo, desde benzer a casa até chamar especialistas em fenômenos paranormais, mas nada parecia resolver. Uma noite, após mais uma série de acontecimentos aterrorizantes, decidimos sair. Enquanto fazíamos as malas, senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei para a escada e vi, por um breve momento, a figura de uma menina de cabelos loiros e olhos tristes. Ela estava lá, observando silenciosamente, como se quisesse dizer algo. Foi então que entendi. Clara não queria nos machucar. Ela estava presa, solitária e desesperada por ajuda. Com o coração pesado, prometi que não a esqueceríamos e que tentaríamos encontrar uma maneira de libertá-la desse tormento. Deixamos a casa na manhã seguinte, mas a lembrança de Clara e dos acontecimentos que vivemos lá nunca nos deixaram. Continuamos a procurar respostas e, quem sabe, um dia encontrar paz para aquela alma atormentada. Décadas antes de nossa chegada, a casa pertencia a uma família aparentemente feliz. Os pais, José e Lúcia, eram pessoas simples, dedicados a proporcionar o melhor para seus 3 filhos, Paulo, Helena e a caçula Clara. A casa, com seu jardim florido e amplos cômodos, era um lar acolhedor, repleto de risadas e momentos felizes. Clara, a mais nova, era uma menina doce e curiosa, sempre explorando cada canto da casa com seus olhos grandes e curiosos. Ela adorava brincar no sótão, um espaço cheio de antiguidades e lembranças de gerações passadas. Seus irmãos frequentemente a acompanhavam, mas Clara parecia ter uma conexão especial com aquele lugar. Tudo começou a mudar quando Clara encontrou um velho espelho no sótão. Era um objeto belo, mas desgastado pelo tempo, com uma aura estranha e quase hipnotizante. Clara começou a passar horas diante do espelho, conversando sozinha como se tivesse um amigo invisível. Seus pais pensavam que era apenas imaginação infantil, mas logo perceberam que algo mais sinistro estava em jogo. Clara começou a mudar. Ela tinha pesadelos constantes, acordava gritando no meio da noite, e suas risadas inocentes se transformaram em murmúrios perturbadores. Lúcia, preocupada, tentou afastar Clara do espelho, mas a menina parecia hipnotizada, como se algo a prendesse ali.
Uma noite, os gritos de Clara ecoaram pela casa, mas desta vez não pararam. José e Lúcia correram para o sótão, onde encontraram Clara diante do espelho, com os olhos arregalados de terror. Ela falou em um idioma estranho, como se estivesse possuída. Ao tentar tirá-la de lá, algo invisível os impediu. Clara lutava contra uma força que ninguém podia ver. Desesperados, José e Lúcia buscaram ajuda. Chamaram um padre da cidade que realizou um exorcismo. Durante o ritual, a casa tremeu, objetos voaram e Clara parecia estar em um estado de transe profundo. O padre lutava para libertar a menina, mas a força que a possuía era implacável. No auge do exorcismo, Clara soltou um grito agonizante e caiu, inerte, no chão. O espelho se partiu em 1000 pedaços. José e Lúcia abraçaram a filha, mas já era tarde demais. Clara estava morta, seu corpo frio e sem vida. A dor e a culpa consumiram a família, que deixou a casa no dia seguinte, incapazes de suportar as lembranças. Desde então, a casa ficou desocupada por longos períodos. Os poucos que desejavam viver nela, logo foram afastados pelos eventos paranormais que se seguiram. As luzes piscavam, gritos ecoavam durante a noite, e a figura de uma menina com um vestido branco era vista pelos cantos, sempre perto do que restava do espelho. Clara estava presa ali, sua alma incapaz de encontrar paz. A casa, outrora um lar de amor e risadas, tornou-se um lugar de tristeza e desespero, assombrada pelo espírito inquieto da pequena Clara. Quando me mudei para aquela casa antiga no subúrbio, estava cheia de sonhos e planos. Era a primeira vez que morava sozinha, e o lugar parecia perfeito, espaçoso, com um jardim bonito e vizinhos amigáveis. No entanto, desde a primeira noite, senti que algo estava errado. À noite acordei de repente. Meu quarto estava mergulhado em uma escuridão pesada, e eu não conseguia mover um músculo. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Meus olhos estavam fixos no teto, onde uma sombra escura parecia pulsar e se expandir, tomando formas bizarras. Não sabia o que estava acontecendo e em meio ao pânico, finalmente consegui me mexer, como se uma força invisível tivesse me libertado. Passei o resto da noite em claro, tremendo e confusa. As noites seguintes não foram diferentes. Acordava paralisada, incapaz de mover qualquer parte do meu corpo. A sensação era de estar presa dentro de mim mesma. Comecei a ver figuras sombrias ao redor da cama, sussurrando coisas incompreensíveis, e senti uma pressão esmagadora sobre o peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Os dias se tornavam um borrão de exaustão. Minha produtividade no trabalho despencou e comecei a evitar sair de casa. Tinha medo de adormecer, mas o cansaço era implacável. Minha aparência também estava sofrendo. Olheiras profundas e uma palidez assustadora tomaram conta do meu rosto. Conversei com alguns amigos, mas ninguém parecia entender a gravidade do que estava acontecendo. Eles falavam que eu estava estressada, ou que talvez fosse apenas um pesadelo recorrente. Decidi fazer algumas pesquisas sobre paralisia do sono e encontrei relatos assustadoramente semelhantes aos meus. Em muitos deles, as pessoas mencionaram sentir presenças malignas durante os episódios. Comecei a tentar métodos para evitar a paralisia do sono. Manter uma rotina de sono regular, evitar cafeína antes de dormir e até mesmo rearranjar os móveis do quarto. Nada parecia funcionar. Cada noite era uma nova batalha contra o terror invisível. Uma noite, acordei novamente paralisada, mas desta vez a experiência foi ainda mais intensa. A sombra no teto desceu lentamente até ficar a centímetros do meu rosto. Sentia seu olhar
me atravessando, como se estivesse sugando minha alma. Finalmente, com um esforço fenomenal, consegui me libertar e acender todas as luzes da casa. Foi nesse momento que percebi que não poderia continuar ali. Algo na casa estava afetando meu sono e, consequentemente, minha sanidade. Conversei com meus pais e decidimos que eu deveria voltar a morar com eles por um tempo. Não foi fácil admitir que precisava de ajuda, mas minha saúde mental estava em jogo. Depois de me mudar, os episódios de paralisia do sono cessaram. Finalmente consegui dormir uma noite inteira sem interrupções. Fiquei curiosa sobre a história da casa e descobri que, muitos anos atrás, uma série de eventos trágicos havia ocorrido ali. Rumores de atividades paranormais afastaram os moradores anteriores e a casa ficou vazia por anos. Hoje estou mais tranquila, mas ainda lembro das noites de terror em casa. A experiência me ensinou a valorizar a segurança e o bem-estar acima de qualquer sonho de independência. Às vezes, é melhor deixar certos mistérios intocados e seguir em frente. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.